Muito boa tarde. Nós estamos no Instituto de Estudos Avançados do Polo em Ribeirão Preto, no campus da USP de Ribeirão Preto, num debate integrante do ciclo de conferências e debates sobre o futuro do Brasil. E vamos hoje falar sobre meios de comunicação, jornalismo, mídia e democracia, direitos humanos. Eu quero agradecer muito aos meus colegas, às minhas colegas, pela presença, pela participação neste projeto. E teremos agora 1 hora de debates e opiniões a respeito desse tema. Posso começar lançando uma questão bem provocativa? Sobre o que eu gostaria de falar? Gostaria de falar sobre o 4º cavaleiro do Apocalipse, que chama-se redes sociais. A minha postura provavelmente é muito antipática à maioria das pessoas, mas eu tenho trabalhado esse tema da rede social como gatilho da delinquência, principalmente da violência juvenil. Então, nesta semana em que gravamos, houve 2 episódios, um em São Paulo, no Colégio de São Paulo, e outro na Nova Zelândia, e o oposto simétrico das reações, para mim, já é um tema a ser debatido. Aqui não se para de repisar o tiroteio na escola, o cara que estava sentado do lado de fora da casa, escutou o tiroteio, as imagens vêm e nos inundam. E na Nova Zelândia, a Premier decidiu, proibir a divulgação, porque o massacre foi filmado, né, online. Proibiu a divulgação do massacre. Algum engraçadinho resolveu soltar trechos, ela imediatamente abriu um inquérito, ele está sendo processado. Outra resposta dela foi falar da proibição de armas, foi instantânea. E a 4ª, que eu acho bacana, do ponto de vista simbólico, portanto real, respeitosa, foi o fato dela usar o véu, não uma burca, mas um hijab, ao transmitir a condolência às vítimas. Então, antes nós acreditávamos que a rede social era a promessa da polis eletrônica, né? E gostaria de saber o que vocês acham, depois eu quero falar um pouquinho dessa polis eletrônica na facilitação e formação do novo terrorismo. Bom, eu posso continuar, mas no sentido também, eu acho que provocativo, como a professora Marília iniciou dizendo. Mas, enfim, apenas para conversar, eu tendo a pensar, professora, e embora não se possa negar o efeito da novidade das redes sociais, mas a minha questão seria se esse tipo de manifestação não expressa condições mais cotidianas e estruturais da sociedade, sobretudo nos últimos anos, como, por exemplo, o individualismo crescente, que isso foi inaugurado pela modernidade, mas tem se constituído um problema que alguns filósofos políticos, né, da filosofia política, os sociólogos falam do atomismo social. A senhora falava antes da questão da psicologia, né, mas existe, a partir desse atomismo, acho que sintomas de uma, que a gente pode chamar assim, de um sofrimento social, expressos com o aumento exponencial da depressão, mesmo de suicídios, da solidão, né, que a solidão é um problema. Hoje se fala em epidemia da solidão. A senhora citou a Nova Zelândia, mas no início do ano passado, a Inglaterra, que é um governo parlamentarista, criou a Secretaria da Solidão. Isso aí.
nós assistimos, acho que tem colegas que acho que podem complementar com mais propriedade que eu vou dizer, a uma fragmentação do mundo do trabalho, a uma transitoriedade, vamos dizer assim, né, uma fluidez das estruturas sociais de trabalho, de estabilidade, né? Então, hoje o mundo, ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades e muita coisa muda, mas também não é todo mundo que é capaz de se inserir. É um mundo competitivo. Enfim, eu tendo para ser breve, acho que a pensar em coisas assim, em situações vividas, mais de fundo, de estrutura social, na qual certamente se insere a novidade das redes. Eu acho que as redes inauguram alguma coisa, mas eu acho que as redes, de alguma maneira, se apoiam, bem ou mal, numa produção social que eu acho que tem se mostrado muito problemática e que tem, enfim, acho que estabelecido o que acho que muitos falam de uma crise assim, profunda na sociedade contemporânea, no capitalismo atual, enfim, eu tenderia enfim, é mais como provocação também, como contraponto talvez, a pensar em coisas desse tipo, enfim. E enquadrar esses desafios, essas transformações no modo como nós nos comunicamos, no modo como nós nos articulamos socialmente, formamos opinião, enquadrar isso tudo nesta fase do capitalismo, com as suas dimensões políticas e as suas consequências existenciais, no modo como nós pensamos a realização humana. E o tremendo aumento de desigualdades, né? Que a gente está vivendo a fase do capitalismo financeiro, o mais perverso. A desigualdade no mundo só aumenta. Não vou lembrar as estatísticas, mas há 3 anos eu fiz um podcast falando que pessoas que caberiam naquele ônibus dose dupla londrino detêm a renda equivalente aos 50% mais pobres do planeta. Eu voltei 3 anos depois a tocar no tema e cabia praticamente numa van o número de pessoas. Então você levantou um ponto extremamente importante, que é a exclusão, né? Está vivendo um momento de exclusão e essa ideia da desigualdade, do problema da desigualdade e exclusão, não é patrimônio dos distributivistas ou progressistas ou da esquerda. Porque a diretora do FMI, a Lagarde, numa conferência recém-feita, disse que dos 3 maiores problemas, o primeiro era o aquecimento global e o segundo era o aumento da desigualdade. Acho que eu vou tentar pegar um gancho no que o Furlan, que você falou, que no princípio da sua fala você falou que talvez soasse um pouco antipático, então um pouco reativo em relação a essa questão das redes sociais. Eu geralmente, quando estou nesses debates e ouço as pessoas criticando as redes sociais, eu defendo. E quando eu ouço as pessoas defendendo as redes sociais, eu critico. Por quê? Porque é um fenômeno extremamente ambivalente, né? Você deu o exemplo de como elas poderiam, em princípio, potencializar essas ações de criminalidade. A gente pode apontar para outro exemplo, pegando até esse gancho do aquecimento global. Recentemente, estudantes secundaristas na Europa fizeram um amplo movimento, né, assim, pressionando os parlamentos europeus, na Bélgica principalmente, foi o epicentro disso, e foi muito impulsionado pelas redes sociais que possibilitou essa organização dos jovens. Então a gente percebe aí que há uma ambivalência no sentido de usos positivos, usos negativos, porque eles se apoiam em determinados protocolos culturais, sociais e econômicos, que têm a ver justamente com essas questões de desigualdades, né, que são desigualdades sociais, econômicas, políticas e também cognitivas, em termos das habilidades e competências de lidar com a informação, né, dentro dessa nova realidade. E aí eu não vou entrar agora, nesse momento, talvez numa segunda rodada de discussões. Existe por detrás disso também uma outra questão que a gente pode chamar de técnico social, que é essa ideia de uma cultura dos algoritmos, né, de como isso também, né, faz com que a circulação das informações se dê de uma determinada forma e seja apropriada de uma outra forma. Eu queria sugerir, né, pegando essa interface que vocês apontaram,
uma questão talvez mais, vamos dizer, política nessa discussão toda, que talvez a grande lição da última década, vamos dizer assim, seja que o modelo de democracia liberal, né, que a gente assistiu à afirmação nos anos 90, etc., de alguma maneira passa por um mal-estar, né? Eu acho que isso pode ser percebido em diversas dimensões assim, do problema. E creio que esse mal-estar ele tem que ser pensado nos termos da esfera pública, de como ela se configurou e vem se configurando, sobretudo a partir dessa dinâmica das redes, né, que agora com as redes sociais isso fica mais agudo. Então, nesse sentido, a minha colocação aqui, né, nessa conversa iria um pouco para a gente pensar qual é o lugar, né, dessa redefinição da esfera pública em uma dinâmica democrática, né, que se tem uma democracia pelo menos formal, representativa, com problemas sérios, inclusive, de representação, de confiança, que não são apenas latino-americanos, isso está, acho que, colocado de maneira muito evidente em diversos sistemas políticos contemporâneos, e, sobretudo, uma dinâmica de argumentação pública, né, que é um dos pressupostos de qualquer esfera pública, uma dinâmica de argumentação em que nós temos alguns ingredientes que eram desconhecidos, vamos dizer assim, até 30, 40 anos, basicamente do século XX, que é uma visão do espetáculo, né, que é muito evidente nessa lógica até dos algoritmos, né, em medir likes e compartilhamentos, e tem toda uma economia política, talvez, aí no fundo. Então, eu acho que, para pensar um pouco nessa atmosfera, é importante entender esse novo momento da esfera pública, né, nesse mundo digital, e nos imperativos sociais que isso aí traz, né, isso acarreta. Pegando também a linha da discussão sobre a democracia representativa e considerando, né, a mídia e a questão também desse perfil desses dois eventos, né, envolvendo juventude. Nós podemos encontrar em vários teóricos liberais uma série de ressalvas, acho que desde o século XIX, com relação aos desafios de se manter a produção da opinião, né, que vai sustentar as decisões relacionadas ao processo democrático. E o século XX, eu acho que são vários os estudiosos, né, a Escola de Frankfurt é um exemplo nisso, que tentou mostrar uma série de dispositivos que, né, entre aspas, uma democracia representativa poderia se valer para produzir o que nós vimos aí na faceta do nazismo, do fascismo, etc. Então, ou seja, porque a gente está falando de uma sociedade de massas, né? A gente está falando como manter a produção da política, né? Que, na política que eu estou sendo um sentido bem genérico, no sentido de construção do bem comum, né? Considerando que somos plurais, consideramos que estamos estruturados em conflitos, mas como manter, né, a produção dessa opinião respeitando a pluralidade. Eu acho que a mídia, ela potencializa, ela é um elemento, né, que potencializa eventualmente a produção de uma produção política, né, de sentidos aí de um comum, mas eu acho que o que a gente está vendo é um pouco, né, ou estamos preocupados ou amedrontados, é o seu potencial, eu acho que destrutivo para a construção dessa dimensão do comum. Com relação ao episódio, né, dos jovens, né, eu acho que nos dois casos tem um outro componente aí também. Não dá para... Eu acho que historicamente são vários os exemplos. O Brasil, a gente viu pouco isso, né, mas de situações dessas, de homicídios ou tragédias dessas que deixam a gente meio perplexa. Mas eu acho que o componente mídia, nesse caso, ele está relacionado ao efeito disso para além da própria tragédia, que foram as comemorações, né? A gente saber que havia... Na verdade, a gente acabou descobrindo, né, isso, porque já existia e esse fenômeno, né, já estava aí já há algum tempo. O aplauso, né, de grupos de jovens com relação ao assassinato. E aí, né, assim, que tipo de organização? Mas eu vejo mais a mídia como um dispositivo, né, que está aí associado a isso,
do que necessariamente o ponto, né, que vai produzir isso. Não sei, né? Só para ver se eu entendi. Assim, a mídia é uma ferramenta, ela não é estruturante, não é um componente, não é estruturante. Eu acho... Mídia não. Uhum. Rede social. Sim. Mídia... Porque se a gente for... Somos nós também, né? Exatamente, se nós formos pensar qual é o perfil de quem aplaudiu, se entusiasmou, dos grupos que estão associados ao que aconteceu em Suzano, né? São jovens, são meninos, homens, né? E aí a gente também abre uma outra possibilidade para fazer uma discussão das construções das sociabilidades, né, considerando o gênero. Essa cultura também de guerra ou de disputa, de violência, que está marcada no processo de socialização, acho que dos jovens, né? Jovens meninos, eu acho que isso é um ponto. E esses grupos estão ativos e estão causando, né, transtornos já há muito tempo no Brasil, né? Eu acho que o que nos deixou, acho que, em choque em relação a isso foi perceber quão estruturado estava, e utilizando recursos, né, de mídia social, esse tipo de organização para violência ou para, né, um tipo de ação assim. Uma coisa que eu gostaria de destacar diz respeito à história da retórica. O professor Reinaldo, professor de retórica também, né? Nós talvez estejamos vivendo um outro momento em que a retórica experimenta o impacto de uma transformação tecnológica que é capaz de amplificar determinados pontos de vista, determinados discursos, sem que o aparato político, este aparato político representativo construído pelo Estado liberal, né, no nosso caso hoje, assim como nos anos 30, não é, no surgimento do nazismo e do fascismo, tampouco a estrutura política construída pelo liberalismo não deu conta do impacto sobre a retórica do advento de meios de comunicação de massa, como rádio e cinema, não é, que utilizados por uma perspectiva política de forma deliberada, de forma fazendo política para destruir o sistema político, acabou por ser incontrolável desde o ponto de vista das instituições. A Leni Riefenstahl, né, no nazismo, que é a grande cineasta. Né? Assim, e só para completar, é claro que esta utilização de meios de comunicação que agora tornam possíveis, né, discursos que então estavam, por serem absurdos, por serem discursos anti-humanos, né, estavam já como que acobertados, como que bloqueados ou processados de todo modo pelo sistema político, né, pelos processos deliberativos, argumentativos e etc. Tudo bem, esses novos meios de comunicação tornam a discussão completamente desorganizada, permitindo a veiculação destas opiniões e a tomada do poder por elas, mas nunca foi tão pouco, no entanto, apenas uma questão de história da retórica, do modo de falar e da possibilidade de difundir a fala. Sempre estiveram acompanhadas essas estratégias de atos de violência que eram estimulados, que foram estimulados, violência na sociedade, violência entre grupos organizados, violência entre pessoas desajustadas na comunidade, violência de pessoas que procuram deste modo expressar-se, não é? Então, posso defender a retórica? Claro. Porque assim eu viro a... Eu também defendo a retórica, com certeza. Ela é tão maltratada, né, tadinha, porque ela é muito associada aos sofistas, que foram os perdedores na história da filosofia. Ganhou o modelo platônico, socrático-platônico. Mas você certamente conhece o Perelman, né, que é um autor que o direito trabalha super bem, que trata da nova retórica. A retórica como uma arte de criar consensos, como uma arte de chegar à concórdia, como uma arte de criar um espaço comum.
Vocês estavam mencionando é uma coisa básica, né? A retórica ela pode ser logóica, argumentativa, pode estar calcada no ethos, né? Que é a autoridade da pessoa que fala, ou no pathos. E não há dúvida que a retórica hoje é puro pathos. É pura emoção e na dupla acepção, que é pura emoção e passividade. Porque não há argumento, não há ethos como autoridade daquele que fala. Então, assim, um surfista está falando sobre política nacional, ele é lido como se tivesse a mesma propriedade de um Jânio de Freitas, vamos dizer assim. Quero ver o Jânio de Freitas escrever sobre prancha de surf. Então, assim, esse elemento da retórica é bem interessante, né, para que façamos um plug com as redes sociais. Houve um estudo nos Estados Unidos, na época que o Trump ainda estava em campanha, fizeram um estudo dos principais discursos dele e concluíram que 90%, claro que o inglês é uma língua mais concisa, né? Mas 90% dos termos dele eram monossílabos. E o que funcionava nos discursos não era o que ele dizia, mas o tom de voz, outros modelos, né, que a gente conhece na história, que é o tom imprimido. Então, assim, a retórica que foi maltratada e que poderia ser uma alavanca para o diálogo, a conversa, o acerto, mesmo que transitório, não precisa ver aí convicção, basta ver uma certa persuasão, ela está muito maltratada porque se pega o presidente da maior potência do mundo e praticamente você pode resumir os discursos dele assim. Há alguns em que ele diz bad, bad, bad. E há outros em que ele diz nice, nice, nice. Então, assim, essa pobreza que não é apenas vocabular, aí eu jogo para vocês, ela é, eu acho que um resultado, né? Acho que vou aproveitar e pegar um gancho que você estava falando da nova retórica do Perelman, mas retomar em termos habermasianos, né? Que é um pouco o que explica o encantamento inicial pela história das redes sociais, que eu prefiro chamar de redes sociotécnicas, porque redes sociais é um negócio muito anterior a essa tecnologia, né? Mas assim, essas redes sociotécnicas, elas poderiam potencializar essa capacidade dos sujeitos construírem um espaço público de construção de consensos, de discussão, de circulação da palavra, né? Aquela ideia da ação comunicativa do Habermas. Então seria, digamos assim, algo que emerge, né? Ou que representa o mundo da vida. Só que a cultura dos algoritmos, que é essa cultura que controla essas informações, que impõe protocolos de circulação, que privilegia determinado tipo de retórica em relação a outras, ela em alguma medida sequestrou ou então construiu, na verdade, uma forma de rede sociotécnica que tem muito mais a ver com o mundo dos sistemas, né, como o Habermas coloca, né, que tem muito mais a ver com o controle, com a vigilância, né, com essa ideia de uma modulação de comportamentos. Então tem toda uma demanda assim, de pesquisas que vão nessa linha de pensar como essa retórica que circula na rede, a partir de informações, a partir de retorno do comportamento dos usuários, né, constrói essa modulação dos comportamentos. Que é um pouco essa coisa do Trump. Não é que ele seja um cara autêntico no no, no bad, no nice, né? Tem toda uma ciência aí por detrás disso que percebeu que esse comportamento provocava um determinado tipo de reação. Além do talento natural, né? Mas isso é super interessante, porque o que você está sugerindo é que as redes sociotécnicas, que depois você vai explicar para os ignorantes, para que eles se atualizem, que elas poderiam ser o sustentáculo de uma espécie de ágora digital. Mas que isso não ocorre porque os vilões, algoritmos, as transformam em redes de consumo, controle, etc, etc.
gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Vocês gostariam? De entender mesmo, porque eu não entendo. Eu fico muito brava quando eu estou pesquisando uma coisa e aparece uma chaleira, porque um dia eu procurei uma chaleira. Porque a gente esquece que existem uma série de interesses por detrás dessas redes sociotécnicas. Né? Sociotécnicas eu prefiro utilizar porque elas se apoiam, né, num conjunto de tecnologias relacionadas aí ao universo digital. Né? Então a gente tinha redes sociais antes disso daí, só que elas não tinham a dimensão e o alcance, né, que essas ferramentas propiciaram. Né? Então, essa ideia de redes sociais, mídias sociais, traduz um pouco isso. Mas essas redes sociais, essas mídias sociais, embora sejam públicas, embora todo mundo possa se inscrever, etc., elas pertencem a determinadas pessoas, a determinados grupos, que são talvez os maiores bilionários, né? Então o pessoal que andaria naquele ônibus vermelho lá de Londres, que você mencionou. Né? Que agora já está na van e daqui a pouco vai estar num conversível. Exatamente, na janelinha, sempre no melhor lugar, com ar-condicionado. Né? Então são eles que conduzem isso e conduzem de acordo com um conjunto de interesses políticos e econômicos. Né? Então isso não é gratuito. Recentemente a gente viu a ação de alguns assessores desses grupos políticos, né? Talvez a figura de proa aí seja o tal do Bannon, né? Que esteve assessorando o Trump, que assessorou recentemente o atual presidente eleito aqui no Brasil, o Bolsonaro, né? Que assessorou um conjunto de políticos na Europa com plataformas de direita, com plataformas conservadoras, né? A partir de um conhecimento de dados e de um acesso a dados que, em princípio, seriam dados sigilosos, dados que não deveriam chegar ao público ou à posse de outras pessoas que não as de seus fornecedores. Né? Então, ao entrar nas redes, nós estamos, na verdade, municiando, né, proporcionando um conjunto de dados sobre os nossos comportamentos, nossas posturas, nossos hábitos, né, que são utilizados aí, né, por essa máquina de compreensão dos dados, né, que o pessoal chama de ciência dos dados, big data, como preferirem os termos. Que explicariam o porquê do Brexit, exatamente, a eleição do Trump e outras... Agora, será que isso é inelutável? Eu quero acreditar que não. Eu só queria acrescentar um elemento na fala do professor, que eu acho que a gente está falando aqui de estruturas de vigilância também. Né, quando você tem essas opções de consumo, por exemplo, direcionadas. Agora, a polêmica grande, a Europa está entrando em eleições agora, né, parlamentares, em países, na Grécia, etc. É a capilaridade disso em termos de propaganda política, inclusive. Né, se a gente pensar que hoje o meio virtual é, por excelência, onde circula, né, isso tudo. Então, acho que a gente está falando, sobretudo, de uma nova condição de vigilância, né, do sistema socioeconômico que está construída nesse processo. Né. Só um ponto, acho que porque a questão também, complementando, né, desse uso das informações por essas também grandes empresas, né, grandes corporações, elas nos preocupam no debate sobre a questão da democracia. É que, no fim das contas, a gente oferece um perfil nosso, né, gratuito, e, de alguma forma, ele é reforçado. Então, eu procuro a chaleira e, de repente, aparece um monte de chaleira. Eu procuro, né, uma determinada visão política, eu não sei se eu estou muito certa daquilo, né, uma visão de mundo, e isso é reforçado. Né? E eu tenho um sentimento que é, ao mesmo tempo, de que eu estou conectado com o mundo, eu tenho, né, um contato com muita gente, com um público muito grande. Isso, aparentemente, me gera o sentimento de que, poxa, né, eu acho que eu estou certo, né? Só que eu estou dentro de uma bolha e eu não tô percebendo. E o que está fora é o meu inimigo. Então, eu acho que ela favorece essa construção né, de uma antipolítica, considerando que a política é esse... é o campo de adversidade, mas para a construção né, de algo comum, a antipolítica seria essa construção, né, de uma lógica amigo-inimigo, que eu tenho que destruir o outro. Né, o outro e eu acho que, voltando, né, aos episódios, também tem isso, né, como eliminar o outro. Né, então, o outro pensa diferente de mim e como eliminar. Eu quebro o debate com essa construção dessa sensação, ao mesmo tempo que eu pertenço a um mundo, mas na prática eu pertenço a um mundo muito pequeno, que é reforçado por esses mecanismos que a gente não tem realmente noção do quanto esses mecanismos hoje, acho, têm de informação sobre as nossas vidas. Eu não sei se a gente tem essa dimensão exata, né? Quem está fora muito dos estudos, né, relacionados a isso. Não sei.
Porque, por exemplo, você mencionou a sensação de participar do mundo, né? Uma espécie de emancipação. Ninguém tem a sensação de estar sendo invadido? A velha e boa privacidade desapareceu, tá? A privacidade já foi um valor. Assim como a delação era um xingamento. Quem é mais velho aqui, tem jovens, mas assim, o cara é dedo duro, ninguém fala com ele na classe. Então, esse lance da privacidade e da participação, relacionado ao que eu chamei do quarto cavaleiro do Apocalipse, que são as mídias tecnosociais, sociotécnicas. Eu fico me perguntando, não sei, hein? Não sei, realmente não é a minha pergunta não é retórica, é um dilema. Não é retórica no sentido que eu não quero atribuir a retórica. É um dilema. Esses massacres recentes, a gente pode pegar os lobos solitários, que foram um fenômeno aí, né, que se expandiu na Europa, etc. Como podemos pegar o Daesh, ou o autoproclamado Estado Islâmico, que também decapitava online, etc. Por que se tornou tão importante transformar a morte em algo a ser exibido? Grande parte desses lobos solitários ou atiradores, eles querem se filmar. Né? De preferência, se colocar online, ao vivo. É como se eles apenas reassegurassem a sua existência através de um like monumental dado pelo conjunto de espectadores do mundo que vão ter acesso àquele crime, àquele... Eu queria voltar um pouco na questão de situar, sejam as redes, a web, a internet, assentar esse fenômeno na produção da vida cotidiana. Né? Então, eu acho que ficou claro, eu acho que esses mecanismos de controle, eu acho que o professor Marcos colocou muito bem, e os outros colegas complementaram, né? Todo esse controle das informações, dos algoritmos, etc. Mas, enfim, retomando um pouco a minha primeira colocação, é claro que esse é um fenômeno que tem sua especificidade, né? E que tem, enfim, a sua particularidade, para o bem e para o mal, quer dizer, tem potencialidades e tem riscos também. Mas, se a gente pensar do ponto de vista da produção da vida, a questão é saber por que a gente entra na web e fica na web. Ou por que a gente fica tanto nas relações sociais, midiáticas, ou enfim, essas. Porque também há estudos, eu acho que isso é até de conhecimento comum, que boa parte da web é centrada em imagens. O modo de usar a web é um modo diferente de ler um livro, por exemplo. Os estímulos são fortes e precisam passar rápido. Isso, inclusive, há estudos que mostram que tem alterado, tem modificado a nossa memória, a nossa capacidade de atenção. Né? E isso, certamente, está atrelado, faz parte de um contexto de vida. Né? Porque eu tenho um filho de 10 anos, que eu sei, acho que todo mundo sabe o apelo que esses jogos eletrônicos têm, mas se ele pode jogar bola, ele vai jogar bola. Só que hoje a gente tem que pagar, tem que ir atrás de alguma coisa assim. Quer dizer, existem formas de sociabilidade que foram desfeitas e de certa forma, então, a gente, enfim, a web, com todo esse controle que pode ter, e com um funcionamento que eu acho que é de reflexão, que é muito pobre ou é muito rápida,
embora haja coisa muito boa também na web, mas por que não se procura, ou por que não se exploram essas outras possibilidades? E, enfim, eu volto a retomar, enfim, aquele ponto que eu acho que essas questões todas, por exemplo, o professor Nuno falou, né, colocou a questão da retórica, que eu acho que a gente pode também associar a certos populismos. Ele falou do nazismo, do fascismo, mas também um pouco, tal como a colocação primeira da professora Marília a respeito dessa mediatização como produção da violência, né? O fato é que também a questão acho que o professor Narita acho que estuda isso, acho que com mais propriedade do que eu, o que é que possibilita a emergência de atores assim? Né? Quer dizer, que tipo de sociedade ou de crise econômica que gestou, que torna possível, né, esse tipo de fenômeno. Então, eu acho, enfim, acho que como a professora Marília disse antes de começar o programa, o problema é muito complexo, né? Existem mais questões do que... Né? E tem muitas variáveis em jogo, né? Então, desde uma coisa que me preocupa muito, e vou encerrar só com essa questão, é a substituição da realidade, ou da percepção da realidade, pelas imagens. Quer dizer, hoje o mundo, o real é tomado pela imagem. E as próprias, né? E isso é muito preocupante, mas isso tudo faz parte de uma produção de vida que a gente precisa entender, ou que precisa tentar entender, para situar esse fenômeno, né? Quer dizer, esse fenômeno ele faz parte de uma... Enfim, já se colocou aqui do capitalismo, etc., do momento atual que a gente vive. Mas, enfim, são mais questões, e então, se alguém nos assiste, ficam mais questões do que alguns pontos. Mais questões, só problemas. Você acabou de levantar um importantíssimo, que é a relação entre o real e o virtual, isto é, você experimenta a encenação. Talvez a encenação da própria morte substitua a morte. A bela morte, que para os gregos era a morte sendo jovem. Tipo Aquiles, como diriam os meus alunos, tipo que acho que é uma manobra retórica sensacional. Hoje a boa morte é aquela morte que é exibida narcisicamente, compartilhada por muita gente. É a morte online. Vocês já pensaram nisso? Vocês que são do ponto de vista de direitos humanos, porque vamos tentar um pouquinho. É que essa questão da exibição, né, eu acho que tem um fenômeno que talvez eu não consiga, eu não tenha me debruçado, né, para tentar entender melhor, relacionado a essa questão da exibição nesses casos citados no começo. Mas existe, eu acho que aí a gente, pegando, por exemplo, os dados que nós temos de mortes e assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos nos últimos 20 anos no Brasil. Nós temos um aumento, e isso foi já indicado por várias organizações internacionais, né, e organizações também internas que fazem esse acompanhamento, né, a Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, é uma. Não só nós aumentamos de 2013, 14 para frente o número de assassinatos de defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, e números muito preocupantes, como também a questão da exibição do corpo, né, ou da morte permanente daquele sujeito. Então, esquartejamentos, né, de, por exemplo, defensores nas regiões de conflito mais fortes no Brasil, que são a região das fronteiras agrícolas, ambientalistas ou comunidades tradicionais, líderes, né, de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que não basta só eliminar aquele corpo, né, mas eu preciso matá-lo várias vezes. Então, eu estou falando de uma continuidade de uma política de eliminação desse inimigo. Matá-lo várias vezes. Exatamente. Matá-lo, expô-lo. Isso, que é o caso, por exemplo, né, acho que só para citar um exemplo mundialmente agora conhecido da Marielle Franco,
que não bastou matar, né, mas eu preciso quebrar a placa em um ato político de candidatura. Então, eu acho que essa lógica, né, do inimigo e exibir a morte do inimigo simbólica e física, eu acho que faz parte, acho que de algo, de um ponto de vista, acho que macroestruturas das relações sociais brasileiras, a gente tem que reconhecer que elas são violentas, do ponto de vista de classe, né, mas também do ponto de vista de gênero, e sobretudo, né, de raça, a gente tem que pensar isso, mas a gente tem um aumento, né, de mortes, e mortes dessas exibidas, sobretudo nos últimos 5 anos, que a gente tem que se preocupar e tentar entender em outros termos também. Bem, falando sobre comunicação e o regime político, né, em que nós vivemos, é de destacar a mudança da estrutura da discussão política, né, que nos aterroriza, na verdade, porque estas novas formas de comunicação que são, não por acaso, eleitas como a única forma de comunicação do atual presidente da República, por exemplo, né, do presidente dos Estados Unidos, né, formas de comunicação que não permitem nenhuma discussão, formas de comunicação que são sempre unilaterais, que são sempre telegráficas, né, e que sempre podem receber do seu receptor duas respostas apenas. Ou ele curte, né, ou ele não curte. Mas nunca se abre uma verdadeira discussão a respeito de nenhum desses temas, não é? Mas será que esta destruição da discussão pública é um mero acaso? Será que isto, no contexto do capitalismo, talvez levado às suas últimas consequências, segundo alguns, talvez o capitalismo adoecido, segundo outros, não é? Mas será que isso não é necessário para que o capitalismo possa fazer as alterações na sociedade, na política e na economia que precisa fazer para que o processo de acumulação possa progredir? A questão é, como fazer com que regimes democráticos, regimes em que a maioria ainda consegue, apesar de ser pouca oportunidade, mas nestas oportunidades de votar, ainda consegue a maioria dos pobres votar, não é, em defesa de uma previdência social pública, de uma saúde pública, de uma educação pública, de uma priorização do gasto público com o seu povo, não é? Será que o capitalismo conseguiria derrubar tudo isso, destruir tudo isso, se mantivessem as estruturas e os canais de debate público acerca destas questões? Como é possível fazer com que a grande massa das pessoas tomem decisões contrárias a si mesmas? Como fazer com que as pessoas da periferia defendam a pena de morte que vai ser aplicada para os meninos da periferia? Como fazer que os trabalhadores votem a favor de uma reforma da Previdência que vai, em algumas décadas, destruir a Previdência, porque essa é a linha, eles são simplesmente, muitas vezes, contra a existência da Previdência Social? Como fazer o povo votar nisso? Não é, não é possível que as pessoas sejam a favor, suportem políticas deste tipo, quando esta decisão decorre de uma verdadeira discussão. Por isso é essencial que a campanha presidencial, por exemplo, não tenha discussão. Porque a discussão, qualquer discussão que houvesse, qualquer destas ideias colocadas no debate público, na campanha presidencial, levaria, muito provavelmente, a uma decisão eleitoral diferente. Não é? Então é preciso destruir a discussão. E talvez as mídias estejam transformando-se, não por acaso, mas deliberadamente transformando-se porque elas são assim, deste modo, sem discussão, mas não é uma fatalidade tecnológica, não é, professor? Me diga. É uma fatalidade tecnológica que as nossas formas de interação por meio das tecnologias exclua completamente a discussão? Né?
quais são as formas de recuperação do debate público que são possíveis, que são necessárias, que estão ao nosso alcance, para fazer com que se possa recuperar uma decisão que resulte de razões apresentadas por pessoas, primeiro, por pessoas que existem, reais, que não sejam robôs. Depois, por pessoas que acreditam naquilo que estão falando. Depois, que falam coisas a partir da própria realidade, que estejam dispostas, preparadas e de quem seja exigível, que dê provas da verdade daquilo que dizem. Não é? Que não utilizem falcatruas de argumentos éticos, como nós o tempo todo vemos, né? Argumentos de autoridade em que atribuem opiniões absurdas a pessoas que são queridas do povo, mas que nunca disseram aquilo, e que vão depois dizer que nunca disseram aquilo. Já foi, né? E o desmentido sempre alcança uma parcela muito pequena das pessoas, e é mentira. Não é? Bem interessante isso, hein? Pegando o gancho, né, que você me perguntou assim, se há uma determinação dos imperativos sociotécnicos em relação às coisas serem de um jeito ou de outro, eu acredito que não, né? A gente tem até alguns exemplos, a gente pode pensar o movimento do Podemos na Espanha, não confundir com o Podemos no Brasil, que é uma caricatura, né? Deixa para lá. Mas o Podemos na Espanha se estruturou muito a partir das redes, né? Alguns movimentos anti-globalização também. Mas o que me parece que é importante é a gente não acreditar nessa oposição real virtual, porque isso não existe. Na verdade, o que existe é uma extensão das relações sociais interativas, concretas, presenciais, né, na rede. Né? E aí as coisas só mudam quando essa rede consegue mobilizar as pessoas para a rua. Né? As mudanças aconteceram quando as pessoas foram para a rua. Né? Nenhuma mudança ocorreu só nas redes. Né? Eu acho assim que é quando há essa interação, é boa a coisa funciona. Ela é boa para os começos. Tome a Primavera Árabe. Sim. Então, assim, para a eclosão, né? Ele é um gatilho, é um deflagrador. Isso, é fantástico. O protagonismo da nova cidadania, mas se não há um partido que organize uma instituição, etc., a tendência... Então, a minha leitura é que eu acho que as pessoas perceberam isso e perceberam numa certa medida, que isso acho que é anterior, inclusive, às redes, uma fadiga em relação às instâncias de representação tradicional da democracia. Sim. E estão tentando se reconstituir ou se reconstruir em outros formatos coletivos. Eu acho que a esperança talvez resida um pouco na viabilidade, na constituição e no reforço desses coletivos. Eu acho que é um pouco por aí que as coisas podem caminhar. É um pouco utópico, um pouco talvez ingênuo, talvez, assim. Mas eu acho que algumas candidaturas saíram daí. E alguns partidos, inclusive, estão se sentindo mobilizados por isso e estão revendo, inclusive, as suas organizações internas. Então, pode ser que aí haja o germen, né, de uma potência nova para a democracia. Não sei, mas não quero... Sobre essa questão das redes, né, como um gatilho, né, que foi colocado, eu não sei, eu tenderia a ver como algo a mais. Eu acho que, talvez de 4, 5 anos para cá, as redes têm funcionado como instrumento de governo, efetivamente. Né, tanto no sentido de exposição da oposição, por meio de fake news e coisas do tipo. Isso não é ocasional, né, não são coisas tópicas, pontuais. Isso faz parte de uma lógica, eu acho, de exposição mesmo que a rede permite. E uma outra questão, a rede de alguma forma constrói legitimação, constrói estrutura de legitimação. Ela consegue projetar certos canais em que vozes que até então não eram captadas pelas instâncias mais formais do campo da política, de alguma maneira essas vozes são ouvidas e a rede elabora uma visão participativa nesse sentido. Ela elabora pelo menos ela deixa entrever, né, possibilidades de canais de participação que a política formal, o modelo de democracia com o qual a gente se acostumou nas últimas 3, 4 décadas, ele não permite, não tem essa maleabilidade. E, sobretudo, as redes elas constroem uma narrativa de autenticidade, uma ideia de que você tem um contato imediato entre a vontade do líder, né, de um partido, de um presidente, de um primeiro-ministro, etc., e o povo. Nossa, mas então, isso é Hannah Arendt. Existe um canal aí que está
uma narrativa de autenticidade mesmo do ponto de vista, né? De que esse contato ele é imediato e você interage, daí a ideia da interação na rede, seja por curtida, por comentário, o que seja. Então, eu tenderia a ver menos como um gatilho e mais como um instrumento de uma racionalidade política que vem emergindo, que levou o Podemos na Espanha, mas também deu ascensão na extrema-direita em diversos outros países, né? Mas a base dessa racionalidade, como diz você, é a reiteração do mesmo. As pessoas só recebem de pessoas iguais. Você é uma realimentação. Quer dizer, o diálogo desapareceu, nossa preocupação, né? Por que desapareceu esse espaço de conversa, etc. Em boa parte porque a rede digital é uma oportunidade fantástica de você regurgitar, de você virar um ruminante. Porque o outro que está conversando contigo, ele está dizendo a mesma coisa. Não é assim? Existe... o Facebook é o melhor instrumento para, não para fazer amigos, para se desfazer deles com facilidade. De longe. Então, assim, essa retroalimentação eu acho que é mais uma sensação de autenticidade, porque você repõe a si mesmo o tempo inteiro. É uma espécie de ideologia da autenticidade. Ideologia no sentido marxista. Sim, marxista bem ao pé da letra, a ideologia da autenticidade. Você está se enganando, porque não é claro que para você é confortável, mas não foi você que inventou isso, né? Você está apenas consumindo isso. E quem governa? É interessante que isso gera mobilização. Isso não fica confinado, né? Isso gera mobilização. Você tem um terreno social que de alguma maneira absorve, né, esse tipo de demanda. Eu quero destacar uma questão. Eu concordo que as nossas instituições políticas, elas mostram um cansaço. Elas, como você diz, elas mostram um esgotamento, as pessoas se sentem excluídas da possibilidade de efetivamente decidirem, mas elas têm, elas representam conquistas, elas têm uma face positiva, vamos dizer assim, que está sendo perdida e que nós precisamos valorizar. Esse sistema representativo organizado nos parlamentos, não é, sob constituições, parlamentos que funcionam sob constituições, tem muitos limites, mas tem vantagens importantíssimas. É uma invenção iluminista extraordinária. A começar por estabelecer limites sobre aquilo que se pode discutir, até mesmo sobre as opiniões que se podem veicular. Num processo parlamentar, as pessoas não podem dizer qualquer coisa. Não há espaço para que se veiculem opiniões, por exemplo, deliberadamente contra a existência de determinados grupos políticos. Vejam, até por uma questão de fidelidade à Constituição e da possibilidade e do controle de constitucionalidade que existe durante o processo de produção legislativa e existirá depois, quando a lei surgir, não é? Você não pode fazer leis ou políticas públicas que sejam deliberadamente contra o pluripartidarismo ou o pluralismo político. Nós não ouvimos, nós não vemos nos parlamentos liberais, não é, opiniões abertamente colocadas, como agora nós escutamos todo dia, e o presidente da República, neste março de 2019, não é, nesta semana, mais uma vez veio dizer que é preciso eliminar certos partidos políticos, é preciso eliminar certas pessoas ou grupos que têm opiniões socialistas, opiniões trabalhistas, opiniões comunistas. Não é? Isso é absolutamente antiliberal. Isso nunca encontrou espaço no contexto dos parlamentos. Quando a política sai dessa canalização estruturada racionalmente e limitada pela Constituição, como acontece hoje, acontece porque a discussão vai para um outro canal em que não existem limites, não é? Em que não existe o que eles chamam de o politicamente correto, em que não existe... Que foi atacado hoje, inclusive, fidelidade à Constituição.
não é? Tudo é possível, e é isso, é ali, é para esse lugar que possivelmente o capitalismo adoecido precisa levar a discussão para alcançar as suas finalidades, os seus objetivos. Não, às vezes a gente sente a necessidade de tentar colocar um pouco de ordem assim do que está sendo dito, porque são muitas coisas, né? Eu acho que, atrelado a essa questão das redes, eu acho que o professor Nuno está ressaltando muito a necessidade da qualidade, né, de uma qualidade das opiniões. E isso precisa haver condições para isso, né, uma certa normatização. E isso também faz parte, claro, como eu tenho insistido aqui, de uma produção social. Não é todo mundo que cai nessas tuitagens ou em frases que simplesmente causam efeitos. A gente precisa, inclusive, estar aberto, mas isso tem que ser uma construção social, estar aberto para o diferente, estar aberto para mudar de opinião, para mudar de posição. E uma das coisas que eu acho que tem perpassado um pouco isso que a gente está conversando é que a modernidade inaugurou, quer dizer, abriu uma historicidade que é aberta, na qual o conflito faz parte, não existe mais uma formação ideológica totalitária para dar sentido para a vida social. Quer dizer, a modernidade como a história da democracia, ainda com todos os limites, etc., a história passou a ser responsabilidade nossa. Quer dizer, nesse sentido, o capitalismo, como aquele que vai inaugurar a ideia de progresso, que nós vamos fazer, quer dizer, abre um tempo linear, quer dizer, isso é uma abertura que traz conflitos, que traz incertezas. Como tem se falado aqui do capitalismo, o capitalismo nasceu com conflitos e contradições, embora superando uma outra ordem. E a questão é como equacionar ou dar um mínimo de racionalidade, como o professor Nuno está trazendo, para essa discussão, ao invés de ficar, né, uma presa ou passível de reações mais páticas ou passionais, como a professora Marília colocou, pelo esvaziamento pelo empobrecimento desse tipo da sociedade que somos ou da sociedade que queremos, porque a sociedade é complexa, né? E eu acho que são vários desafios que estão sendo colocados, é um problema complexo. Enfim, eu estou tentando organizar um pouco aqui o que eu tenho ouvido, né? E para retomar, talvez fugindo um pouco, mas... bom, depois eu falo, então. Senão vai... Estou tentando pôr ordem, eu acho que se eu colocar mais um ponto, deixo para depois. Não, eu acho que a gente, até pelo quadro político, estamos em março, 3 meses pós-eleição, uma eleição que traumatizou todo mundo, mesmo quem está se sentindo vitorioso, eventualmente, com esse resultado, eu acho que está um pouco pé atrás, pelo menos com os parentes que perdeu na rede, ou os amigos, enfim. Tem algum prejuízo, acho que, para todo mundo, e estamos tentando entender uma série de coisas. Eu gosto sempre de pensar, pegando a palavra, o termo que o professor Marcos colocou no começo, né, a questão da ambiguidade. Eu acho que a gente está... a leitura, que é uma leitura que nós estamos fazendo um pouco... Poxa... a mídia parece que liquidou o sujeito, parece que liquidou a possibilidade da esfera pública, parece que liquidou né, o debate, a política. A pobre mídia antiga está liquidada. Exatamente. A mídia... Não precisou de ninguém para ajudar. Isso, né? Agora, eu gosto de pensar sim, só que não. Pensar a complexidade, como que ao mesmo tempo a gente está vendo... não sei, estamos ainda perdidos, mas nisso, por exemplo, a democracia representativa, eu sinto que por mais que nós estejamos com uma série de traumas com relação ao efeito das eleições, tem uma série de novidades aí que apontaram. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve candidaturas que foram estruturalmente diferentes, né, as candidaturas coletivas, que você vota em um, mas, na verdade,
é um coletivo de pessoas. A gente teve a primeira trans negra, né, periférica, com, se eu não me engano, a primeira ou a segunda maior votação, né, a segunda, né, segunda maior votação, isso não é pouco, e uma candidatura feita também por, né, mídias sociais, rede, web, etc. A gente tem inovações. O próprio Rio de Janeiro, né, de onde a Marielle veio, há uma efervescência muito grande de espaços de formação política de juventudes de periferia, sobretudo mulheres negras, que está trazendo resultados. Trouxe a Marielle como resultado, né, algo já, né, de alguns anos, mas que também, agora nessas eleições, também trouxe um novo quadro político para ir. Então, parece que a gente meio que decretou a morte dos partidos, só que não. Né? A gente teve também uma reorganização partidária que não dá para saber qual é o fôlego disso daqui para frente. A gente fala a esfera pública, né, eventualmente a produção da política está um pouco liquidada, mas eu acho que só que não também, porque no fim das contas o próprio Habermas, né, quando vai descrever o que é a esfera pública, efetivamente é uma mídia tradicional que representa uma parcela também muito pequena das vontades, né, e corporalmente também ela né, um extrato muito, né, muito pouco representativo, eu acho que dos seus contextos. Então, eu acho que tem pensar também que há né, novidades aí, que há conflito, né, e que há disputas pela democracia representativa, pela também, né, por mais que seja meio né, estranho falar isso, mas pela própria organização partidária ainda como um espaço de construção né, de uma dimensão de político, eu acho que complexifica um pouco o olhar e pensar as mídias sociais novas, né, nesses termos, talvez a gente possa ver, não sei, alguns outros arranjos. No caso dos jovens, né, de periferia, eu gosto muito do exemplo que nós trabalhamos lá na Faculdade de Direito, com assessoria jurídica com eles, o caso dos rolezinhos. Eu acho incrível, né, porque os rolezinhos né, é um jovem que coloca no Facebook, olha, 4 horas da tarde lá no shopping tal. E, de repente, shoppings do Brasil inteiro pediram liminar na justiça, tentando proibir o rolezinho. Mas o que é proibir o rolezinho? Né? E em alguns lugares que ele aconteceu, a gente teve uma quantidade impressionante, né, de jovens que foram até lá. E o shopping? Mas então não pode ir? Mas o shopping é público, o shopping é privado, essa organização... Você vai no shopping em Guatemi. Isso. Eles... Exatamente. Então, eu acho que São Paulo, né? tem usos, né, que questionam uma série de conceitos também que a gente está muito confortável, né, no âmbito da política em reproduzir. Enfim, que abre novas agendas aí para nossa reflexão. Não sei se eu baguncei mais, Furlan. Eu quero só fazer um pequeno à parte. Eu fiz o papel da vilã, né? Papel feio, mas... Muito obrigada pela sua gentileza, que é a qualidade que falta, que está faltando mesmo, e que um dos meus filósofos preferidos considerava que não era questão de etiqueta, mas de moralidade. Essa coisa da cortesia. Mas, talvez, de certa maneira, eu fiz aquele papel do... Vocês conhecem o Bouvard e Pécuchet, né, do Flaubert, que no final tem um dicionário das ideias feitas, que só é clichê. É uma maravilha reler, porque você vai ver como os clichês sobrevivem a tsunamis, a tudo, ao tempo. E um dos clichês era dizer, como no meu tempo era melhor e como agora tudo piorou. Então, de certo modo, eu estou expondo a minha perplexidade. E não estou retirando de todo a possibilidade de que se encontre um uso mais progressista para as redes sociais. Mas a pergunta que fica é: quem governa? Quem legisla sobre as redes sociais? Que interesses estão em jogo? Tem um fantasma meio misterioso aí, que é mais ou menos como o mercado, né? O mercado gostou, o mercado não gostou. O que é esse correlato do mercado que é assim? Acho que para a gente pensar, ou responder quem legisla, não é? Quem governa,
A gente tem que olhar quem é o beneficiado pelas decisões que estão sendo tomadas, né? A maior despesa da União, a maior despesa financeira, é com o serviço da dívida. A segunda maior é com previdência social. Depois vem outras políticas públicas como educação e saúde, né? Nós estamos tomando, o governo e os seus aliados estão tentando de todo modo evitar, garantir que o Estado brasileiro não gaste mais dinheiro com previdência e com saúde e educação, com agora a retirada, né, a flexibilização, desconstitucionalização dos mínimos orçamentários obrigatórios para saúde e educação, né? Acho que isso é um indício bastante veemente de para quem, né, de quem governa, porque essas decisões são evidentemente favoráveis à maior concentração de renda, né, ao mercado capital financeiro, né? Que não é o industrial, não é o grande capitão de indústria. Exato. É o grande pôquer mundial, né? Exato, que já tem essa acumulação deste tamanho que você lembrou, não é? E que, no entanto, precisam, querem ou acreditam que precisam, não é? Acumular ainda mais, liberando, então, riquezas, não é? Recursos que estão bloqueados para eles, como esses recursos que a nossa Constituição diz que obrigatoriamente estão reservados para a Previdência, para a saúde, para a educação, e outros recursos que estão bloqueados para eles ainda, mas que em breve não estarão, como o petróleo, como outros minérios, não é? Entre eles a água, não é? A força dos ventos e outras riquezas que estão sendo exatamente, estão mudando de mãos, estão entrando para o mercado, são coisas, muitas delas fora do mercado hoje, fora do comércio, não é? Porque são de propriedade do Estado e que estão indo para o comércio por meio de discussões políticas que não existem, que não são, na verdade, que não compreendem discussão absolutamente nenhuma. Não são nem discussões e nem políticas, porque não dizem respeito ao interesse público. São contrárias ao... São querelas, não sei. Eu acho que, enfim, de certa forma, isso que o Nuno acaba de dizer, eu acho que reforça um pouco a tese de por que as democracias representativas estão em crise no mundo todo. Eu acompanhei as últimas eleições francesas e os dados são assim evidentes. O Macron ganhou com cerca de 20 milhões de votos, a candidata da extrema-direita teve 12, brancos e nulos 16 milhões, e depois nas eleições legislativas mais da metade dos franceses não foram votar. Então, a questão da democracia é como ela ser efetiva, porque a despeito da globalização, quer dizer, o capital transnacional reduziu o poder, de certa forma, da maior unidade política, que é o Estado-nação. Então, mas o fato é que a democracia, nessa leitura dos votos, eu acho que a questão que se coloca serve para quê? Enfim, você quer falar, Marcos? Pode? Vou pegar só um gancho no que você estava falando, no que o Nuno também comentou, que é o próprio termo, né? Indústria do lobby. Né? Então você tem justamente essa criação de grupos de interesse que disputam, né, dentro dessas instituições públicas. Né? Que tinha falado um pouco de como essas instituições criadas, né, com o iluminismo, né, criadas ali no modelo das revoluções burguesas, Revolução Francesa, etc., que moldam o nosso mundo contemporâneo, elas têm um ideal que, na verdade, está sendo solapado de dentro, na medida que elas não são mais representativas dos interesses do povo, digamos assim, definidos ou marcados por uma Constituição soberana que foi aceita por todos. Né? Hoje, o modelo que você tem é justamente de solapar esses marcos regulatórios, né? Solapando, inclusive, a própria Constituição. Né? Então, ela tinha comentado quem regula isso daí. Né? Em algum momento se tentou regular isso daí, no caso do Brasil, com o Marco Civil da Internet. O que a gente percebeu foi um conjunto de ações que foram desconstruindo, desmontando, solapando, né, esse Marco Civil pelas bordas, inclusive até com pretensões de modificar alguns artigos da Constituição,
no sentido de privilegiar alguns interesses. E isso acontece em todos os setores, como você bem colocou, né? Então, a questão energética, a questão financeira, a questão da previdência, né? Então, eu acho que talvez o que esteja em foco aí é justamente a percepção por parte da maior parte da população, né, de que esse jogo representativo não é mais representativo dos seus próprios interesses, né? E, às vezes, assim, a adoção de algumas soluções que, no limite, apontam até para modelos autoritários de imposição à força de determinadas soluções. Ou nas eleições, o voto em candidatos antissistema, que justamente representa isso. Mas veja, o parlamento não é a única instituição que é desacreditada por esse discurso. Não é? O parlamento, nós sempre fomos muito críticos, não é? Quem estuda a democracia, os parlamentos, sempre foi muito crítico do seu mau funcionamento porque excluía. Não é? Mas até esta instituição que funcionava mal do ponto de vista democrático, não é? Tinha vantagens estabelecendo limites a determinadas opiniões, não é? A ponto de tornar-se um incômodo para estas opiniões. E por isso o descrédito da política tradicional, por isso está a serviço desta sanha acumuladora infinita a desacreditar os parlamentos, desacreditar os partidos políticos, não é? E outras instâncias também que, discutindo com razões, não é? Colocando razões e fazendo conclusões a partir de evidências e de discussões, não é? Chegam a conclusões que são, que são muito estáveis, como, por exemplo, armas. Quanto mais armas nós tivermos na sociedade, maior a violência, mais homicídios, mais violência nós teremos. Não há nenhuma dúvida do ponto de vista científico a respeito disso, não é? Para poder vender armas, o que é necessário fazer? Desacreditar a discussão que leva à conclusão patente, óbvia, de que nós não podemos ter uma sociedade armada. Então, o que se faz? Vamos desacreditar a ciência, vamos desacreditar a universidade. A universidade está cansada de mostrar como jovens negros são assassinados nas nossas periferias, não é? Como as mulheres são estupradas todos os dias no Brasil. Isto é algo que ninguém que participe de uma discussão minimamente fundada em evidências, não é? No debate propriamente dito, pode negar. Qual é a estratégia para decidir com desprezo a isto? Desprezar a universidade, desprezar a ciência. Tem um claro ressentimento, né? Anti-intelectual, a gente sente isso. Né? É necessário para que esses pontos de vista possam vencer do ponto de vista político, né? Que as instâncias em que a discussão racional aconteça sejam destruídas. É a questão da formação, né? Quer dizer, o mundo moderno, sendo democrático, enfim, com todos os problemas que possa ter, se é para atender a sociedade, aos interesses gerais da sociedade, e não a um processo irracional, como o Nuno tem insistido, de acumulação de capital, é claro que a questão da formação, da questão da qualidade das opiniões é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser conquistado. Então, a questão da educação, né, quer dizer, a interpretação de fatos. Eu tenho a impressão, quer dizer, firme convicção de que a nossa mídia não contribui para uma... A tradicional, se diz, né? A mídia tradicional, a grande mídia, eu acho que não contribui para a qualidade da discussão dos problemas. Eu falava antes de começar essa gravação, que eu acho que algumas medidas, eu chamaria assim, pensando na filosofia, algumas medidas empíricas, normativas, deveriam de fazer parte da descrição formal da democracia. Quer dizer, a transparência a respeito do orçamento, como se colocou aqui, dos gastos da União para a saúde, para a educação. A gente pensa na universidade, está se falando em universidade, mas nós sabemos que mesmo grandes universidades como a USP, cursos profissionalizantes, em geral, não formam cidadãos, no sentido de ter uma formação mais
a respeito de pensar a sociedade, de pensar a história, de lidar com questões da vida, que não são só políticas, mas são questões da finitude também. Então, a presença da filosofia, das artes, das ciências humanas, né? Isso não pode ser apenas um verniz, mas pensando apenas na universidade, que é um pequeno setor da sociedade brasileira, né? Mas mesmo na universidade, eu acho que essa formação precisa ser cuidada melhor. Então, Por que estamos tão tímidos? Sempre pergunta. Quando estamos Você sendo destruídos. pode completar, professora. Por que tão tímidos? Esse é um problema da universidade. Isso também é a questão da história da universidade, a história da USP, né? Quer dizer, a polaridade entre formação e profissionalização, né? Então, é por isso que, enfim, sem querer ser muito redundante, a questão da formação social, eu acho que tem que estar sempre sendo arrolada nessas discussões assim, mais temáticas, seja da web, que também faz parte disso, né? Mas, enfim, eu ia colocar duas questões, aí para bagunçar um pouco, não sei se é mais questão, você vê quanta questão que tem, né? E que precisa de paciência, precisa de tempo. A gente também trabalha muito, todo mundo trabalha muito, essa é outra condição da vida social, né? Que tempo as pessoas têm para se informarem, etc. Mas... Tem um dado objetivo, mas como vai editar, né? É que eu tenho que pegar minha filha, que sai 6 horas. Temos que caminhar para... Você vai aqui na Caroxim? Não. Do outro lado do planeta, mas se eu saindo daqui 5 para 6 está ótimo. Não, assim, nós estamos tímidos, por exemplo, não vamos discutir agora se o brasileiro é politizado, se não é politizado, mais que o chileno, mais que o argentino, mais que... Só estamos criando, são extratos, né, de problemas. Mas há certos episódios, por exemplo, parece que ressuscitaram um tal de comunismo. Eu acreditei que já estava para lá de morto, enterrado. E eu me pergunto, então, em vez de combater o comunismo, por que não passamos a combater a dinastia Tudor? Nos transformamos em plantagenetas e vamos criticar os Tudors, porque eles têm praticamente a mesma influência, a mesma presença material e simbólica dos Tudors. O que são esses comunistas tão combatidos? Eu tenho conhecido meu que diante de um pequeno... eu não gosto de brigar, né? Eu sou uma conciliadora. Mas me mandou para Cuba, quando disse que não sabia o que era 17 e achava que era uma referência à Revolução Bolchevique de outubro. Então, professora, mas eu acho que a questão é a seguinte, que cultura é essa? Por que a gente não ri? Esse tipo de ficção tem efeito. Quer dizer, que cultura é essa? Quem somos nós? Quer dizer, que formação social é essa? Em que esse tipo de ficção? E aí essa era a questão que o professor Marcos, é uma questão também difícil, a questão do virtual e do real, né? Mas essa é outra questão assim paralela, né? Porque o virtual, ele está presente já na vida real. A gente é cheio de sonhos, de fantasias quando percebe o outro. Só que nós, efetivamente, nisso que a gente chamamos de realidade, que é o mundo da vida, nós nos encontramos. Agora, o mundo da web, quando substitui a imagem, quando não retorna para a realidade, ela passa a existir sozinha, a girar sozinha. E essa que é um pouco, acho que a questão que eu falava no início, a respeito dessa vida solitária de um mundo, né, que não satisfaz, porque isso, eu acho que nós temos indicações concretas disso, de que o outro virtual, ele não supre as necessidades nossas de existência humana. De alguma maneira a gente precisa se encontrar.
Então, o problema não é ficar com a imagem, o problema é como é que essa imagem opera na realidade, como é que ela é reincorporada, que acho que como o professor Marcos colocou mesmo, né? Como é que ela volta e de uma maneira que seja, enfim, pensada, que não seja só destrutiva, que não seja, não é, nociva, mas que enriqueça. Não é? Enfim, são muitas questões para serem trabalhadas com paciência, né? Mas é por isso que eu acho que, veja, isso eu acho que o que a gente fez aqui um pouco, se é que eu posso, eu estou tentando pegar o resultado disso, né? É que um pouco, acho que o Nuno, que trabalha muito com Aristóteles, a gente precisa criar um ethos que seja sólido, um ethos social, e que não é qualquer bobagem, que vá... né? Mas o nosso ethos, ele, acho que já foi colocado aqui, ele tem uma história de violência, tem uma história de segregação, de desigualdade. Né? Então, porque as questões são complicadas. Né? Mas se o ethos se a gente construir uma convivência social mais sólida ou mais saudável, embora o capitalismo, né, a modernidade capitalista trouxe conflitos e traz muitas mudanças, isso, não é? Mas a gente é mais capaz de trabalhar com esses desafios. Né, Última e derradeira. Nessa construção vale a censura? Eu estou pensando na distinção entre interesse público e interesse do público. O público quer pão e circo, certo? Eu quero ver os gladiadores e as feras africanas enfrentando. Então, algo que denigre a imagem de um fulano, que nem é um fulano da nossa... que valorizemos especialmente, mas diz respeito à vida privada dele, deve ser divulgado? Ou deveria ser censurado? Isso é uma questão do direito muito, né? De novo, eu repetiria aquilo. Por que a gente é tão preso, a gente está tão ligado a figuras privadas? A gente abre a web, eu estou cansado de ver carinhas, rostinhos. E por que a gente é tão... Eu acho que existe uma formação aí da vida privada, quer dizer, enfim, acho que tem gente que talvez estude isso melhor do que eu, da corrosão do caráter público, né, da dimensão do público. Que ethos é esse que nos faz ficar o tempo todo interessados por esses detalhes da vida das pessoas? O que a gente tem a ver com isso? Quer dizer, por que isso é importante? Enfim, a despeito das potencialidades da web que eu utilizo, eu acho que aí que está a questão da formação, precisa uma cultura bem formada, eu acho que faz um uso, eu acho que um pouco mais interessante, ou mais inteligente, ou é menos, né? Mas, enfim. Acho que a gente tem que caminhar para o nosso encerramento, né? E não se espantar porque todos estão confusos. Então, nós somos aqui Está tudo muito rápido, né? Além de estar complicado, está muito rápido. Então, assim, é quase que overnight que as coisas mudam. Mas é melhor a gente compartilhar dúvidas do que ter certezas impostas a nós. Totalmente. Né? Verdade. Muito bem. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Até a próxima.